Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Starley e eu estou aqui hoje em mais um vídeo aqui para o YouTube. E hoje, infelizmente, é uma notícia que ela tem se feito constante no meio dos cristãos, que é o suicídio. Essa notícia que tanto tem permeado e as consequências do suicídio no meio cristão tem sido um problema que, no mínimo, tem sido preocupante para os cristãos em todo o mundo. E esse vídeo que nós vamos falar sobre suicídio no meio dos cristãos, ele vai ser dividido em algumas partes. Hoje eu quero falar para você alguns números. Depois eu quero falar sobre o que a Bíblia diz. E terceiro, eu quero falar sobre quais são os métodos de tratamento frente ao suicídio cristão, ok? Eu quero apenas que você reflita em alguns números. O vídeo de hoje é rápido, mas eu não quero que você esqueça desse vídeo. Sendo possível, compartilhe. Ele precisa chegar a alguém. Pessoal, eu andei fazendo algumas pesquisas e descobri alguns números. E você sabe que aquilo que mais chega perto da verdade, com exceção à palavra de Deus, são números. E algumas estatísticas que eu tenho visto, segundo o portal Raízes, diz que basicamente 4 indivíduos, de cada 4 indivíduos, certamente passa por processo depressivo. Isso dá mais ou menos a ideia de que 75% das pessoas têm sintomas e características de uma depressão e necessariamente não têm o conhecimento necessário sobre aquilo. O Instituto Francis Schaeffer é um instituto de respeito e credibilidade, até porque o nome Francis Schaeffer mostra exatamente essas marcas. Foi um teólogo, filósofo cristão. O Instituto Francis Schaeffer, lá dos Estados Unidos da América, vai dar dados alarmantes. E alguns números mostram que 70% dos pastores estão lutando contra a depressão. E não se esqueça que depressão ela tem sido literalmente uma praga que tem assolado justamente toda a civilização. 71% dos pastores, eles estão esgotados. E o que me chamou a atenção nessa estatística é que mais de 70% dos pastores, eles estão esgotados em 2 âmbitos da sua vida. Estão esgotados fisicamente, são sedentários. E mais de 70% dos pastores, eles estão esgotados mentalmente. As estatísticas têm mostrado, através do Instituto Francis Schaeffer, que 80% de pastores e líderes afirmaram, ao participar da pesquisa, que o ministério não tem construído em suas vidas, tem destruído. Que o ministério eles têm ajudado a literalmente desconstruir os seus próprios sonhos e projetos. Ou seja, o ministério tem sido uma ferramenta de peso em vez de uma ferramenta de ajuda. 10 de cada 7 pastores disseram na pesquisa, e esse dado ele é alarmante, igual os outros que eu citei, que 7 a cada 10 pastores não tem um amigo verdadeiro dentro da igreja. A pergunta é, de que igreja? A igreja que eles mesmos pastoreiam. Será que seria o seu caso? Literalmente, será que nós temos sendo amigos dos nossos pastores? O Instituto Lifeway Research, em 2015, ele fez uma pesquisa interessante. Ele vai dizer ainda que 44% dos evangélicos, eles carregam uma crença consigo de que todas as pessoas que praticam o egoísmo, que praticam esse suicídio, eles possuem a marca do egoísmo. E basicamente, o suicida, ele não quer necessariamente atribuir a si mesmo o nome ou o rótulo de egoísta. O suicida, ele precisa de ajuda. Mas esse mesmo Instituto Lifeway, ele disse que 32% disseram que os suicidas estão condenados ao inferno. Esse é o rótulo que o suicida tem no meio cristão e no meio protestante. A bem da verdade, o suicídio, ele não é uma prática dada por Deus. A Bíblia diz, não matarás, mas necessariamente
o suicida certamente ele é mais uma vítima do que um agressor. O que me chama a atenção foram a opinião de alguns teóricos da área e práticos ministeriais, literalmente espécies de coaches ministeriais, igual Chuck Hanford, com mais de 30 anos de práticas, teólogo e psicólogo cristão. Ele vai dizer que o aumento da taxa de suicídio entre os pastores está apenas começando a crescer. O Instituto Schaeffer vai dizer que 35% dos pastores lutam contra a depressão. 43% dos pastores estão com alto índice de estresse. 24% de líderes e cristãos acham que os trabalhos que eles têm desenvolvido na igreja, nas suas comunidades, eles têm gerado mais efeito negativo do que positivo. 58%, você vai perceber que a pesquisa do Instituto Schaeffer, ela diferencia mais dos outros institutos que eu citei, mas 58% diz que não tem bons amigos, isso dentro da própria igreja. 52% dos líderes e pastores diz que se sentem incapazes de satisfazer as necessidades da sua própria igreja. Chuck Hanford diz que os pastores, ele explicando isso, ele vai tentar definir o que realmente os pastores acreditam e por que eles sofrem tanto. Vai dizer que os pastores, eles são duros consigo mesmos. Eles basicamente pecam em pecar na omissão. O que seria isso? Seria basicamente o ato de eles cobram de si e acham que sempre precisam resolver tudo. Líderes não são super-homens, conselheiros não são super-homens, pastores não são super-homens. Pastores não podem ter essa síndrome de que acha que vai resolver tudo. O que me chama a atenção é que quando nós descemos para os dados brasileiros, um certo missionário por nome de Marcos Quaresma, psicólogo e teólogo, alguém que bebe nas duas fontes dessas duas maravilhosas ciências, ele foi missionário e é missionário da CEPAL. Ele vai basicamente apontar as causas da taxa de suicídio aqui no Brasil entre pastores e cristãos. Ele vai dizer que o primeiro motivo é depressão. Nós vamos abordar sobre isso. O segundo significa que a igreja brasileira tem produzido pastores e líderes que se esgotam. O que é fato, o esgotamento eles são evidenciados de uma perspectiva física e sedentária. O segundo motivo chama atenção porque o missionário Marcos Quaresma, ele é claro em dizer que esse motivo ele é apontado pelo fato da traição ministerial. E o terceiro, literalmente, alguns deles estão só, ou seja, estão isolados de amigos de verdade, amigos que não olham os títulos, mas olham o coração, amigo que não olha apenas o estereótipo, mas procura entender quem está debaixo da pele daquelas pessoas que são responsáveis pelas suas igrejas. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo. Os números são preocupantes. Por favor, sendo possível, esparrame esse vídeo, compartilhe no status do seu WhatsApp, compartilhe esse vídeo para as pessoas e para o povo da sua igreja ou da sua comunidade. Certamente, na semana que vem, nós estaremos tratando sobre esse assunto, sobre suicídio e a tristeza no meio dos cristãos. Qualquer coisa, me segue lá no Instagram, Starley_Lima. Se inscreva nesse canal do YouTube, clique, ative as notificações e qualquer dúvida, escreva nos comentários. Eu sou Starley, estamos aí para lhe servir. Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço.